Olá, aqui é Denise Alves e hoje vamos aprender com as mulheres citadas na genealogia de Jesus que Deus tem poder para mudar a nossa história. A genealogia de Jesus é composta na sua maioria por homens. Mas a Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, faz questão de citar 5 mulheres: Tamar, Raabe, Rute, Batseba e Maria. Se você é curiosa como eu, naturalmente você deve se perguntar o porquê disso. Nada na Bíblia é por acaso. O Espírito Santo quis que Mateus citasse o nome dessas mulheres. Por quê? O que isso quer dizer para nós? Para responder isso, precisamos responder outra pergunta. O que elas têm em comum? Olhando a vida de cada uma delas, nós chegamos à conclusão de que nenhuma delas merecia entrar na genealogia de Jesus, de acordo com a lei e com o pensamento humano. Para entendermos isso, vou falar um pouco da história de cada uma delas. No versículo 3 do capítulo 1 de Mateus, temos Tamar. A história dela está registrada lá em Gênesis, no capítulo 38. Ela era a nora de Judá. Segundo o relato bíblico, era cananeia e casou-se com filho primogênito de Judá. A palavra de Deus diz que o seu marido era mau, pelo que o Senhor o matou. Então, Tamar fica viúva e sem filhos. Segundo as leis antigas, o irmão do seu marido, Onã, seu cunhado, tem a responsabilidade de lhe dar uma semente, um filho. Porém, Onã, que também era um homem mau, não queria gerar semente ao seu irmão, pois a criança que nascesse não seria contada como sua. Então ele joga a sua semente fora. Pense na condição de Tamar. Ela se tornou um objeto na mão de um homem perverso que apenas satisfazia seus desejos. Quantas mulheres atualmente também não se encontram nessa situação? É algo terrível. Mas saiba que Deus conhece a sua dor e Ele sabe como e quando livrar você da vergonha, da dor e do sofrimento. Vendo a atitude de Onã e a maldade do seu coração, Deus também o matou. Mais uma vez, o Senhor teve misericórdia de Tamar. Por causa disso, Judá, seu sogro, ficou preocupado e pensou: se eu dou essa mulher para o meu filho mais novo, que é o próximo da fila, ele também morrerá. Então Judá disse a Tamar para ir para a casa da sua família, que a daria a Selá, seu filho caçula, quando ele crescesse. Mas o menino cresceu e Judá deu outra mulher para ele. Mas Tamar não aceitou aquela situação. Ela se levantou em meio à sua dor e decidiu agir em seu favor. Até ali Tamar foi conduzida. Agora é ela quem vai conduzir a sua vida. Com coragem e esforço, decide lutar por sua semente. Tamar descobre que seu sogro havia ficado viúvo. E nessa altura, ela já tinha consciência de que ele não lhe daria o filho mais novo. Então ela gera um plano no qual se passa por prostituta. Ela negocia com o seu sogro, que sem saber que era sua nora, contrata seus serviços. Tamar ficou grávida do seu sogro e gerou filhos. Ela teve gêmeos. E lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Uma história de perdas, humilhação, vergonha e dor que foi reescrita pelo Senhor.
No versículo 5, encontramos Raabe, a segunda mulher citada nesta genealogia. Essa história bíblica está registrada no livro de Josué, a partir do capítulo 2. Raabe era uma mulher cananeia e prostituta, mas tomou uma atitude de fé ao esconder os espias hebreus, e sua atitude e a sua fé preservaram a sua vida e a vida de toda a sua família. Ela passa de prostituta a participante da genealogia de Jesus. Isso nos mostra que Deus tem poder para mudar a nossa história. Não importa de onde tenhamos vindo ou quais erros cometemos, o Criador faz tudo novo. A vida de Raabe foi poupada e ela foi plenamente integrada na família dos hebreus, mesmo sendo uma mulher estrangeira. Ela assumiu a sua fé no Deus dos hebreus e habitou no meio de Israel. Ela se casou com Salmão, e lemos no versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ainda no versículo 5, temos a terceira mulher citada nesta genealogia. Ruth era uma moabita, um povo amaldiçoado e rejeitado por Deus, por ter negado ajuda aos filhos de Israel e tramado contra eles para amaldiçoá-los, conforme está registrado lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 23. Além disso, só o fato de ser estrangeira já era motivo para Ruth ser desprezada. Então Ruth, moabita, viúva, sem filhos, pobre e indefesa, colocada à margem da sociedade. Só lhe restou uma sogra amargurada, porém ela tomou a atitude de ficar ao lado do povo de Deus e de ajudar a quem precisava. Não olhou para sua dor, mas preferiu ajudar sua sogra. E Deus, que ama os excluídos e se importa com eles, mudou a sua história. Agora, de gentia e parte de um povo amaldiçoado, ela passou a ser bisavó do rei Davi, o mais famoso rei de Israel, e da linhagem do Rei dos Reis. Lemos assim no versículo 5 e 6. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. No versículo 6, temos a mulher de Urias, a quarta mulher citada nesta genealogia, Batseba. Essa história está registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Ela era uma mulher hitita, esposa de Urias, oficial do rei Davi. Vivia com seu esposo em Jerusalém, perto do palácio do rei. Era muito bonita, tanto que o rei a tomou como um objeto. Alguns ainda a criticam pelo fato dela estar se banhando de modo que Davi a viu. Não importa as condições em que ela se encontrava, Davi era rei e, se aproveitando o fato de Urias ter partido para a guerra, ele mandou chamá-la, usando sua autoridade de forma abusiva. Essa mulher sofreu com a forma como foi tomada, com a morte do seu marido, arquitetada por Davi, e com a morte do seu filho. Embora vivesse no palácio, não foi poupada da dor. Ou seja, o nome desta mulher está ligado a uma história de traição, assassinato e adultério. Mesmo assim, ela entrou na genealogia de Jesus. Lá no versículo 6, lemos assim: E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Por último, no versículo 16, temos Maria. Ela era bem jovenzinha, virgem e noiva de José, quando recebeu a notícia que seria a mãe do Salvador. Já pensou o impacto que
tal anúncio causou em seu coração? Naquela época, uma mulher que engravidava antes do casamento deveria ser apedrejada. Imagine o medo daquela moça. Imagine todas as perguntas e dúvidas que passavam por sua cabeça. Eu duvido que ela estava preparada para ser mãe, muito menos mãe do Filho de Deus. Ela era uma menina, mas diante de tão grande responsabilidade, não hesitou em obedecer ao Senhor e se colocou como serva. Servir a Deus é uma responsabilidade, mas também um grande privilégio. Maria estava disposta a se doar para que o Messias viesse ao mundo. Ela não se preocupou com a sua reputação, mas se colocou inteiramente nas mãos de Deus. E lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, está registrado assim: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E você está disposta a servir ao Pai? Que possamos dizer, diante dos desafios e da chamada do Senhor: eis-me aqui. E lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 16, lemos: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Basta esta olhada na biografia dessas mulheres para percebermos que, de acordo com a cultura judaica, não haveria possibilidade alguma delas fazerem parte da linhagem do Messias. Tamar enganou o sogro, Raabe era prostituta, Ruth estrangeira. Batseba foi tomada pelo rei Davi de forma errada. E Maria, além de ser muito jovem e de uma família humilde, estava noiva. Percebemos aqui que Deus escolhe pessoas imperfeitas para executar seu plano perfeito que começou lá no Éden. Isso nos mostra que Deus jamais esteve ou estará sujeito a padrões humanos, religiosos ou culturais. Ele está acima disso. O seu olhar contempla os corações, independente do gênero, da condição social e da família que pertencemos. Foi pela graça de Deus que essas mulheres entraram na linhagem do Salvador. Foi pela graça que cumpriram o papel que deveriam cumprir. Então, não importa a descendência, a condição social, sua condição civil e os erros que você tenha cometido. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba também erraram. Deus pode escrever uma nova história para você. Decida crer nele, apesar das circunstâncias adversas. Entregue a sua vida a Jesus, o Rei dos Reis, e deixe que ele se encarregue de mudar o que for preciso. Ele é real. Jesus é o Rei dos Reis, aquele que nos ama e nos deu a sua vida em nosso favor. Deixe que ele cuide de você e mude a sua história. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Convido você a assistir outros vídeos como esse. Para isso, se inscreva no meu canal no YouTube. Curta também a página no Facebook, Mensagens para Mulheres Extraordinárias.